Ok. Bom, em primeiro lugar, muito bom dia a todos e a todas que estão aqui presentes nesse salão. Eu queria agradecer o convite que me foi enviado pelo presidente da Frente dos Prefeitos para vir aqui fazer uma discussão sobre um tema tão relevante com este grupo que está aqui no auditório. E cumprimentar na pessoa do nosso anfitrião a todos os prefeitos e autoridades que estão aqui sentados à mesa. Eu venho há algum tempo me preocupando com essa discussão do federalismo brasileiro, porque, na verdade, nós estamos tratando da situação como os municípios estão enfrentando os dilemas que a Federação Brasileira enfrenta. Eu, há algum tempo, escrevi um livro e acho que o federalismo brasileiro está muito próximo de uma novela fantástica sul-americana, a exemplo do Garcia Marques. Por isso mesmo eu intitulei o livro do Federalismo Brasileiro em seu labirinto. Está num labirinto que não sabem qual é a saída. E a saída exige uma mudança de atitude. Não dá mais para falar em remendar o nosso federalismo fiscal e o nosso modelo tributário. Nós temos que discutir um novo modelo que recupere a lógica de um sistema federativo que tenha em mira quais são as responsabilidades do Estado brasileiro, isto é, como é que a Constituição disse o que cabe ao Estado fazer em benefício do país e em benefício do seu povo, e como o exercício dessas responsabilidades se dá no plano do governo federal, dos estados e dos municípios. Como foi dito aqui, ao longo da manhã por esta mesa, os municípios enfrentam o dilema de ter que responder às demandas dos cidadãos sem ter condições financeiras e gerenciais para exercê-las com eficácia. Por que eu digo gerenciais? Porque os prefeitos e as demais autoridades municipais são acusados de não exercerem com eficiência as suas funções, de não proverem os serviços públicos com qualidade. Mas eu costumo dizer o seguinte: nem os prefeitos, nem os demais secretários conhecem um instrumento por excelência para uma gestão de qualidade. Eles não conhecem o seu orçamento, eles não conhecem o fluxo de caixa, eles não sabem se o dinheiro vai chegar, eles não sabem quando o dinheiro vai chegar, e eles não sabem se quando o dinheiro chegar, ele terá tempo para cumprir com todas as burocracias necessárias para fazer os investimentos, para comprar os equipamentos, para comprar os remédios e por aí afora. Então, eu vou tentar ser rápido, eu não sei o tempo que eu tenho disponível para uma história que poderia durar um dia inteiro, mas que eu tenho que me comprimir talvez a uns 30 minutos. Então, se eu estiver ultrapassando o meu limite, por favor, levante a mão e dê 5 minutos, uma plaquinha com 5 minutos de advertência. Muito bem, então vamos seguir rapidamente. Eu acho que 5 questões precisam estar na pauta dos debates, eu vou passar rapidamente por elas. Dinâmica e inércia. O que eu quero dizer com isso? Em 30 anos, desde 88, ou na verdade em 50 anos, que desde que o desenho do modelo do federalismo fiscal brasileiro foi concebido em 1963, na Fundação Getúlio Vargas, lá no Rio, e implantado na reforma de 65. Então, em mais de 50 anos, o Brasil passou por uma dinâmica aceleradíssima, um dos processos de urbanização mais acelerados na história da humanidade. Hoje em dia tem mais gente vivendo em cidades com mais de 1 milhão de habitantes do que em toda a zona rural brasileira. Isso é uma transformação inédita na nossa história. E não obstante, as regras que comandam a repartição de recursos e de responsabilidade na federação estão congeladas. Estão congeladas pelo menos desde 88. Nós congelamos coeficiente de rateio, nós congelamos repartição de competências. Isso não é compatível com a dinâmica. O mundo tem que se adaptar às transformações. E cada vez mais, com o avanço das novas tecnologias, da economia digital, a adaptação às transformações terá que ser muito mais rápida, senão o Brasil não vai sobreviver a esse desafio. Não podemos continuar tendo
capítulo da Constituição brasileira sobre a matéria tributária é o maior do mundo. Por isso a dificuldade de mudar, porque qualquer mudança exige emendas constitucionais. Então nós temos que enfrentar também o desafio da flexibilidade normativa. A segunda é consequência da primeira, né? A concentração populacional em grandes aglomerados urbanos, onde a frente aqui dos prefeitos é exemplar de mostrar essa realidade, é um fato que não coincide com a fragmentação da vida política brasileira. Muitos colegas e muitos amigos desenvolveram a tese aí do presidencialismo de coalizão, que eu acho que é uma tese prejudicial à discussão das reformas que a gente precisa fazer. A diversidade e uniformidade. O lema de uma federação, que foi um lema de uma reunião muito importante na Índia há 10 anos atrás, é unidade na diversidade. O Brasil construiu a uniformidade na diversidade, o que é um atentado a você ter regras uniformes para agir em situações completamente díspares. Basta alguns exemplos muito simples. Como é que você pode ter uma situação onde a vinculação constitucional estabelece que todo município tem que aplicar 25% em educação? Ora, o tamanho dos orçamentos dos municípios são diferentes, a dinâmica e a estrutura demográfica da população é muito diferente. Então, com isso você faz que municípios no interior rural do Brasil, em muitos lugares, não tem mais demanda por ensino médio e até não por ensino fundamental, porque os jovens já foram para outra cidade. Não obstante, tem que botar 25% em educação e tem que botar só 13% em saúde, quando devia ser o oposto. Não há autonomia para usar o dinheiro. A autonomia dos municípios desapareceu. Com a recentralização não só do dinheiro, com a recentralização das decisões, com a expansão dos chamados sistemas nacionais de políticas públicas, que diz aonde o município, o Estado tem que botar o recurso. Não é só que tem que botar 25% em educação, não. É que tem que botar no programa X, na atividade Z, o piso salarial Y, está tudo pré-definido de cima. Com isso nós chegamos a um contrassenso, onde o grau de centralização do poder no plano federal no Brasil, hoje, eu digo isso, as pessoas me olham meio torto, mas é maior do que no regime militar. Se quiserem, eu posso provar. Essas disparidades dificultam a identidade. Como é que você define o que junta um conjunto homogêneo de municípios? É o tamanho da população? É a renda per capita? É o PIB? É a renda familiar? Nada disso. Municípios de um mesmo tamanho são absolutamente díspares hoje, sejam eles pequenos, médios ou grandes. Município de um mesmo PIB, idem. E tem um exemplo clássico aí na frente, que é o chamado G100, que é um exemplo clássico da situação absolutamente absurda que se construiu com essa realidade. Bom, tudo isso diz que a resposta à última pergunta é negativa. Não dá para remendar, tem que reformar. Não dá para ficar só insistindo. Precisamos de mais um pontinho percentual do FPM, precisamos de mais um... Isso não resolve. Nós temos que rediscutir o modelo na sua essência. Eu já passei sobre isso e eu vou pular por necessidade de tempo. Depois, se houver o caso, a gente pode rediscutir durante os debates. Assim, isso eu tenho que voltar. Isso é muito importante, porque o modelo que nós temos ainda hoje, a essência dele, foi construído em 1963 e foi implantado em 1965, numa emenda constitucional. Como na Constituinte eu tive a oportunidade de acompanhar os trabalhos da Constituinte nessa matéria. Como na Constituinte tudo que era confundido com uma obra do regime militar era literalmente rasgado, o modelo de 63 foi severamente afetado na sua lógica
E o que fizemos em 88? Nós não discutimos a federação. Nós reproduzimos o velho padrão de mudanças que ocorria da transição de um regime autoritário para uma nova democracia. Foi assim depois do Império, foi assim depois do regime Vargas, por exemplo. O que aconteceu de essencial foi a descentralização das receitas, com uma combinação do aumento da base de incidência do imposto estadual e a ampliação do fundo constitucional e uma lei complementar que ampliou a lista de serviços tributada pelos municípios. Mas em seguida nós fizemos outras mudanças. Nós fizemos o quê? Em 89, estados e municípios se reuniram e acertaram uma lei com o Senado Federal e congelou o rateio do FPM dos municípios entre os estados. Não era assim na concepção original. Ao mesmo tempo, você estabeleceu na Constituição que o governo estadual poderia alterar 25% da repartição da quota-parte dos municípios no ICMS. Mas isso quebrou a lógica do regime. Porque de 88 para cá, vários estados, a população dos estados cresceu de modo muito diferente. Também um estado como o Rio Grande do Sul relativamente perdeu população. Um estado como um do Centro-Oeste, Goiás, ganhou população. Então, municípios do mesmo tamanho do Rio Grande do Sul repartem hoje uma cota de FPM comparável com a população que eles tinham em 88. E os municípios de Goiás, idem. Quer dizer, nós destruímos a lógica do regime. Eu não tenho tempo de entrar em muitos detalhes, então eu vou andar um pouco mais rápido. Apenas para relaxar um pouco a nossa posição aqui, qual foi a fonte original do nosso federalismo fiscal? É essa fonte que está aí. Quem não é do Rio de Janeiro não conhece necessariamente, mas quem a visitou a cidade certamente conhece. Essa é uma fonte belíssima que tem no Jardim Botânico Rio de Janeiro, construído ainda na época do Império. Uma fonte harmônica, bonita, uma paisagem, tudo que destoa do que nós temos hoje no nosso federalismo. O que eu vou destacar aqui nesse slide? Já falei sobre boa parte dela, mas o destaque aqui é que na Constituinte, dois movimentos influenciaram muito o resultado final. De um lado, o movimento da federação, estados e municípios para descentralizar as receitas. De outro lado, o movimento capitaneado pelas principais organizações sociais para universalizar o direito de acesso aos benefícios sociais. Basicamente, leia-se saúde, assistência, previdência e educação. Nada contra o mérito. Só que a maneira como foi feita está na raiz das dificuldades que os municípios passaram a sofrer desde então. Por quê? Já foi mencionado aqui nessa mesa que a universalização do acesso a 3 desses direitos, saúde, previdência, saúde e assistência, foi feita com a plantio no nosso terreno tributário de uma jabuticaba. E só existe no Brasil, segundo dizem os mineiros. Qual é essa jabuticaba? A criação do regime exclusivo de financiamento da dita Seguridade Social. Para começar, é uma agressão ao nosso idioma, porque seguridade não é uma palavra do português, seguridade é uma palavra do espanhol. Se a gente chegar em Lisboa e falar em seguridade social, eles não vão saber do que se trata. Seria segurança social em português, mas enfim, isso é só um detalhe. O que significou a criação desse sistema? Nós partimos o nosso regime tributário em 2, impostos e contribuições, algo que não existe no resto do mundo. Existe no resto do mundo contribuição sobre salário para a Previdência, mas não contribuição sobre salário, receita e lucros. Com isso nós fizemos 2 coisas. Nós destruímos a qualidade do regime tributário, porque nós fomos replicando impostos e impostos sobre a mesma base econômica, e nós iniciamos o processo de reversão da descentralização fiscal que foi feito em 88.
Em 98, isso se agravou, 10 anos depois. Por quê? Porque em 98, a maioria dos senhores aqui sabe, o Brasil quebrou. Uma daquelas célebres crises do final da década de 90. Crise do petróleo, etc. Quando o Brasil quebrou, veio aqui o FMI, deu, se não me engano, 40 bilhões de dólares de socorro, e o Brasil teve que fazer de uma hora para outra um forte ajuste fiscal, aumentando, gerando um superávit para pagar a dívida. Da ordem, se não me engano, de 3 a 4% do PIB. Muito bem. Para fazer esse superávit, qual foi a opção? Aumenta as contribuições. Por quê? Porque se fosse aumentar os impostos, ia ter que repassar quase a metade para os estados, municípios, mais os fundos regionais. O que significa que você tem que aumentar a carga tributária 2 vezes mais para poder gerar o mesmo superávit. Então, alguém, numa reunião supostamente feita no Ministério da Fazenda, levantou a mão e disse: aumente-se as contribuições. Do outro lado da mesa, alguém deve ter rebatido: não pode, porque é vinculado à Seguridade Social. Terceiro participante diz: não, simples, fazemos uma emenda constitucional, que, para ser mais atraente, chamamos naquele momento de um fundo social de emergência. Bonito, não é? E o fundo social de emergência depois vira desvinculação das receitas da União, DRU. O que significa isso? Cada vez que você aumentava as contribuições para financiar o superávit fiscal, você tinha que aumentar, vamos dizer que você precisasse de 20 bilhões, qualquer coisa. Você tinha que aumentar as contribuições em 100 para tirar 20% para financiar as contribuições e ficava 80. Guardado lá no Tesouro Nacional. Mas saía a pressão para gastar muito grande. E, não obstante, eu fiz um gráfico aí que eu queria mostrar para vocês, vou passar para ele. Eu chamei do efeito cremalheira. Os mais novos aqui não vão se lembrar do que era uma cremalheira, né? Mas os mais antigos deverão lembrar que aqui mesmo perto, ali em Pindamonhangaba, para subir a serra para como é que chama aquela serra? Esqueci o nome da cidade lá em cima. Campo do Jordão, tinha um trenzinho que subia numa cremalheira, né? A cremalheira era que ele ia engatando o trem nos trilhos, para o trilho, se de repente desse um problema, o trem não retroceder no morro, né? Então, esse efeito cremalheira, que eu assim usei a expressão, ele mostra o quê? Que a receita das contribuições sociais e das despesas das contribuições sociais cresceram na mesma linha, desde 1995 até 2010. A partir de 2010 isso começou a furar, porque a receita da Seguridade já não dava. Mas o estrago já estava feito, né? Já estava feito. Por quê? Porque os gastos com a Previdência e com a assistência social explodiram e, inclusive, expulsaram a saúde desse condomínio. Porque se alguém for lembrar de ler a Constituição Federal, lá num capítulo das disposições transitórias diz o seguinte: caberá, até que uma lei complementar regule o assunto, a saúde 30% das receitas da Seguridade Social. Nunca isso foi feito, nunca a lei foi regulamentada. A saúde hoje não recebe nem 10% da Seguridade Social. E, recentemente, foi expulsa do condomínio por mau comportamento e tem agora uma nova vinculação de um percentual de 15%, se não me engano, da receita líquida do governo federal. Então, vamos dizer assim, esta é a raiz do problema. Então, como é que a gente sai? Daqui a pouco eu tomo, se puder deixar aqui de cima do... Então, por isso mesmo, não dá para discutir soluções pontuais para essa crise. Nós vamos ter que rever esse debate. O que precisa ser visto neste debate? Aí eu coloquei algumas coisas para a gente discutir. Direcionar o foco para as responsabilidades. Comecei dizendo isso. Quais são as responsabilidades do Estado brasileiro? Aí lá no artigo 9º da Constituição Federal, artigo 6º diz o seguinte: são direitos sociais. Aí enumera a Previdência,
a assistência, a saúde, a educação, mas a segurança, a moradia, o transporte, o lazer e mais outros. São uns 9 ou 10 ou 11 direitos sociais que estão lá. Mas o que aconteceu com essa jabuticaba? Ela garantiu dinheiro para alguns direitos e não garantiu para os outros. A crise urbana está definitivamente amarrada aí. Não tem dinheiro para o saneamento, não tem dinheiro para a moradia, não tem dinheiro para o transporte e, mais do que isso, com esse processo de metropolização, o problema da cidade não é só da cidade. Alguém mencionou aqui que o problema do aeroporto não era só da cidade. O problema de qualquer um desses direitos urbanos é regional, é da região. E aí a nossa federação, a diferença de outras federações importantes do mundo, não tem nenhum mecanismo que incentive a cooperação entre os entes federados. Aprovou-se recentemente um estatuto da metrópole. Eu pergunto, depois gostaria de ouvir a resposta dos prefeitos, alguma chance desse estatuto da metrópole ser aplicado no contexto atual? Eu não vejo nenhuma. Se transformará no máximo uma lei para cumprir uma formalidade e não para resolver um problema. Bom, esse foi um pouco mais rápido em frente do nosso problema. O meu foco temos que construir um novo modelo de federalismo fiscal. O que significa isso? Eu estava falando ainda da identidade do município, né? E aí eu queria destacar um assunto importante. Em todos esses anos que discutimos a crise fiscal e a questão municipal, nós não olhamos para o orçamento. Nós não olhamos apenas para as receitas. E acho que essa é uma questão que a gente precisa reconsiderar. Porque a única coisa que eu acho que é comum aos municípios é a total perda de autonomia sobre os seus orçamentos. Isto é, sobre como o dinheiro vai ser alocado. Está tudo pré-determinado. O resto é difícil. Então, se nós vamos discutir rateio do FPM, eu participei de uma reunião de uma comissão que o então presidente Sarney criou em 2013, se não me engano, para discutir o Pacto Federativo. E nós discutimos lá uma proposta de revisão de critério de repartição do FPM, todo um conjunto. Foi devidamente engavetado, porque não havia absolutamente capacidade de obter um entendimento a respeito do assunto. Então, é o que eu digo, é a dificuldade para construir uma agenda coletiva dos interesses dos municípios no plano nacional. Porque o município pequeno vê de uma maneira, que são a grande maioria dos 5 militantes municípios brasileiros, e os municípios maiores verem de outra maneira. Então, nessa divisão, isso torna muito mais complicado você agir coletivamente, em bloco. Agora eu diria, eu não sou do ramo político, mas eu diria que se a gente olhar para o orçamento, o orçamento somos todos iguais. Todos temos um problema muito semelhante. Eu acho que a gente pode... Por isso mesmo, eu estou por outra referência, um texto clássico do escritor francês, em busca da autonomia perdida. Aí, deixa eu pular isso. E aí, a combinação dos dois temas, a reforma tributária e o federalismo fiscal. Claro, não dá para discutir as coisas separadamente. Na palavra reforma tributária se faz para duas razões: para melhorar a eficiência do sistema e estimular o crescimento da economia, e para rediscutir como o Estado vai financiar as suas responsabilidades. E o federalismo fiscal é uma coisa: como é que as responsabilidades do Estado vão ser exercidas, como é que elas são repartidas e como é que o dinheiro terá que ser repartido em consonância com a repartição das responsabilidades. Então as duas coisas têm que andar juntas.
Não dá para você discutir as duas coisas separadamente. Não dá para você preservar certamente esse regime onde os municípios tributam os serviços e os estados tributam as mercadorias. Esses conceitos são velhos, esses conceitos estão desaparecendo. Não se fala mais, no mundo da economia digital, não se fala mais em cadeia produtiva. Aquela antiga, você compra matéria-prima, processa o produto intermediário, depois industrializa, vende para o atacadista, depois vai para o varejo. Isso não existe mais no mundo moderno. Os senhores que estão na luta sabem muito bem disso. Talvez a única cadeia produtiva que existe no Brasil hoje é Bangu. Né? Tem umas outras, mas enfim, é semelhante. Né? Hoje saem redes de valor, redes que se distribuem em escala global, na nuvem. E como é que você vai dizer hoje a legislação do ISS é totalmente contraditória com a realidade? O imposto incide no local onde o serviço é prestado. Eu digo, cara, onde é que o serviço é prestado hoje? O serviço pode estar sendo prestado no Vietnã, lá e transita pelo ar, né? E o consumidor aqui do município de Guarulhos vai usufruir desse serviço, mas já está instalada, como os senhores sabem muito bem, uma briga entre os estados e os municípios, se software o município pode tributar o software ou não pode. No passado, o Supremo Tribunal Federal, há uns 20 anos atrás, disse que se você comprasse um software na prateleira, era mercadoria. Se você baixasse na internet, era serviço. Mas quem é que compra software em prateleira hoje em dia? Né? Ninguém. Então, essas coisas não existem. E o conceito tradicional de indústria, comércio e serviço está desaparecendo. Com o avanço das impressoras 3D, o mesmo software faz o desenho, faz o design e manda para sua casa e você imprime na impressora 3D uma prótese para botar no joelho, né? Ou para qualquer outra finalidade. Então, não há dúvida, a reforma tributária vai ter que resolver esse problema, vai ter que unificar as bases. Mas aí vem a questão, como é que vai ser repartida? E esse é o grande dilema que a gente tem que enfrentar na construção desse modelo. Né? As reformas tributárias que estão sendo discutidas, inclusive aqui o deputado Raul, que eu conheço muito bem, é uma pessoa muito competente, está trabalhando lá no Congresso Nacional, dizendo, vamos unificar os tributos, ok. Mas ninguém disse ainda como é que vai ser repartida a receita. Apenas disse o seguinte, não, nós podemos fazer as contas e redistribuir os recursos de modo a ficar tudo como está. Eu digo, mas peraí, é reformar para ficar tudo como está? Então, para mim, é contraditório, porque uma reforma implica em mudanças, não numa reforma para ficar como está. Mas, enfim, a gente pode discutir isso em seguida. Então, um novo modelo de federalismo fiscal teria pelo menos esses 5 componentes. Nós precisamos reconstruir um sistema tributário nacional. É vermelho ou é amarelo? Reconstruir um sistema. Né? É isso. Os impostos têm que incidir um imposto sobre a mesma base econômica. Harmonizar a legislação. Não dá para ter 27 legislações estaduais, 5.000 e tantas municipais, uma federal. Harmonizar a legislação é fundamental no mundo moderno. Agora, tem que dar autonomia para cobrar a sua parte e para usar o dinheiro. Autonomia para legislar num país como o mundo como o de hoje é muito complicado de preservar. Reconstruir um sistema de transferências. Qual é o sistema de transferências compatível com a realidade dos municípios brasileiros? A Constituição deu autonomia política aos municípios. Eu uma vez fiz uma pergunta, mas o que isso significou na prática? Se não tem autonomia orçamentária? Eu acho que isso significou muito pouco. Claro que a autonomia tem que ser rediscutida. Então, um sistema de transferência tem que ter 3 partes. Ele tem que combinar compensação, equiparação e cooperação. O que é compensação? Tem que compensar os municípios que não têm base econômica com uma transferência básica. E tem que adicionar
outras transferências que equiparem o quê? Equiparem a disponibilidade de problemas com a repartição dos recursos. Essa é a essência. Temos que rever os direitos, garantir os direitos sociais, porque, como eu disse, o critério de uniformidade não combina com a... E essas garantias não podem perdurar ad infinitum, porque o mundo muda e novas demandas se acrescentam. Eu tenho que andar rápido, infelizmente, porque o problema é muito complexo, mas acho que isso é muito importante eu mencionar ao final. Temos que reforçar as virtudes do regime federativo. Eu enumero 5, eu vou mencionar 2. Destacar a sua importância para o fortalecimento da democracia. As federações mundiais se estabeleceram muito em função deste propósito. Exemplo clássico, a origem da Federação Americana, né? E temos que evitar que todo esse avanço do processo de integração internacional redunde num processo de desintegração nacional. O que é isso? É cada vez mais você aumenta o consumo de produtos importados em detrimento de você fortalecer a capacidade de produção da nação. Eu termino com essa frase, que é de 2 conhecidos estudiosos do tema federativo, que foi a lema mencionada à conferência na Índia em 2007. A essência do federalismo é a unidade na diversidade. Combinar regiões distintas, localidades distintas, em uma união de propósitos. Uma união de propósitos que é fortalecer a nação com regras que sejam compatíveis com esse objetivo. Eu fico à disposição, porque não tenho mais tempo para estender nessa peroração aqui, fico à disposição de todos para comentários, críticas e debates. Obrigado.